Olá pessoal, beleza? Vamos aqui para um vídeo hoje falar um pouquinho sobre React, beleza? Bom, nessa aula de hoje a gente vai mexer um pouquinho aqui, inicializar aqui o nosso React, beleza? E a gente vai utilizar o React aqui, pessoal, com esse carinha aqui chamado Vite, beleza? Então a gente pode clicar aqui, abrindo o site do Vite, né? Vai ter essa primeira página aqui. A gente pode clicar aqui em Getting Started, beleza? E aqui é bem simples, pessoal. A gente pode descer um pouco aqui, ele vai falar aqui um pouquinho. Basicamente isso daqui é a documentação dele, pessoal. Beleza? Documentação desse cara. E aqui ele ensina a gente como que a gente pode iniciar, beleza? Ele também fala aqui a compatibilidade, tá? Ele passa aqui algumas informações, fechou? Então a gente consegue iniciar rodando esse comandinho aqui, fechou, pessoal? Eu vou vir aqui no Visual Studio Code, tá? Eu vou inicializar aqui, beleza, pessoal? Vou inicializar aqui o meu terminal, tá? Deixa eu abrir aqui meu terminal. Pá, fechou. Deixa eu abrir aqui o terminal. Aqui tá meio difícil. Cadê os três pontinhos? No Mac o negócio é difícil. Calma aí. Esse comando de aspas? Não, não é comando de aspas. Shift aspas. Option aspas. Ctrl aspas. Beleza. Eu dei uma bugada aqui para encontrar o terminal aqui, mas beleza, consegui. Então eu sei que aqui vai ser Ctrl aspas. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é como eu estou no Mac, eu consigo fazer certinho, mas quem tiver no Windows, aqui vai estar PowerShell, tá? Então basicamente vocês podem clicar aqui e mudar para Command Prompt, tá? Ou simplesmente escrever CMD na tela. Como eu estou no Mac, eu não tenho essa necessidade, eu posso fazer diretamente. O que eu faço aqui, pessoal? Eu rodo aquele comandinho, beleza? Se é npm create vite@latest, beleza? Então eu posso rodar esse comandinho aqui. Ele vai pedir para a gente escolher um nome, fechou? Eu tenho duas opções, ou escolher um nome de projeto, que ele vai criar uma pastinha aqui, ou posso simplesmente colocar um ponto e ele vai atribuir todo o meu projeto a essa minha pasta raiz, fechou? Eu vou criar um novo projeto, beleza? Iniciando traço React, beleza? Cria aqui esse projetinho e aí depois ele vai fazer a criação de uma pasta. Eu só tenho que falar aqui qual que é o framework que eu vou utilizar, que vai ser React, e eu vou utilizar JavaScript, beleza? Se vocês notarem, ele já fez a criação da minha pastinha aqui. Ele colocou aqui alguns arquivos padrões, tá? Do Vite. E aqui ele fala algumas instruções pra gente. Primeira coisa que ele fala aqui é para a gente conseguir acessar a nossa pasta, porque se a gente olhar o nosso caminho aqui, pessoal, o nosso caminho não é a nossa pasta lá iniciando o React. O meu caminho aqui vem até React apenas, tá vendo? Então eu venho só até essa pasta aqui. Mas para rodar os outros comandos eu tenho que entrar dentro dessa pasta aqui. Como que eu faço isso para caminhar até ela? Simples, copiando o que está aqui, ó, cd, iniciando o React, beleza? Iniciando React. Fechou? Agora sim, eu estou caminhando até a minha pasta iniciando o React e aqui eu posso fazer a instalação do Node Modules, fechou? Vou guardar ele instalar um pouquinho aqui. E aí, depois que ele instalar, fizer toda a instalação, tudo certinho, a gente já pode rodar npm run dev, beleza, pessoal? Aqui ele já fez a instalação. Vou rodar agora npm run dev, beleza? Para a gente conseguir inicializar. E eu vou abrir isso aqui no navegador. Basicamente, a interface inicial é essa daqui, pessoal. Aqui, basicamente, a gente consegue inicializar aqui. Ele tem até uma interaçãozinha aqui bacana, fechou? Tendo esse use state aqui, que a gente vai ver mais pra frente ainda. Tem aqui o logo tanto do Vite quanto do React, tendo essa interaçãozinhas com hover, né? Se eu passo o mouse em cima, ele meio que dá um blur atrás, fechou? E, bom, basicamente, a gente vai começar a mexer com esse cara aqui agora, fechou, pessoal? Bom, para a aula de hoje, né, eu vou até colocar aqui no ScaleDraw. Cadê? ScaleDraw, que eu gosto bastante de usar. E eu vou falar basicamente o que a gente vai utilizar hoje. Hoje eu quero mexer um pouquinho com components, tá? Components, talvez eu separe isso daqui em até umas 3 aulas, mas eu quero mexer com components, quero mexer com props e quero mexer também com CSS Module, tá? CSS Module ou Module CSS do jeito que vocês preferirem aí, fechou? Quero mexer um pouquinho com esses três caras aqui na aula de hoje, fechou? Quero criar alguma coisinha bacana aqui pra gente. Além, claro, que a gente vai ter que entender um pouquinho sobre estruturação de pastas, fechou? Opa, de pastas. A gente vai ter que entender um pouquinho sobre esses três assuntos aqui quando a gente está falando de React. Fechou, pessoal?
porque isso aqui basicamente é o coração, né? Isso aqui vai ser o coração aqui para o nosso aprendizado, fechou? Então a gente tem que entender muito bem esses assuntinhos aqui, tranquilo? Então vamos voltar lá pro código. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser fazer uma limpeza aqui, beleza? No meu projeto. Eu sei que eu já estou na minha pasta, por conta que ele já iniciou, então aqui eu quero primeiro fazer uma limpeza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser tirar esse readme, que não tem muita importância pra gente, então a gente pode acabar deletando esse cara. O index a gente pode alterar aqui o title, eu vou colocar iniciando, fechou? Iniciando. Basicamente, pessoal, aqui é um HTML normal, tá? Então eu posso colocar aqui pt, -br, né? Isso aqui é um HTMLzinho normal, que ele tá tendo uma div com ID root e depois ele está renderizando tudo na tela. Vou mostrar mais para frente isso daqui, beleza? Mas basicamente, vamos lá. Tem também aqui umas configurações de slint, tá? Isso aqui é mais configuração de texto, beleza? Tem um git ignore que a gente utiliza para quando a gente estiver fazendo o git commit, o git push, na verdade, né? Ele não subir exatos arquivos aqui que não tem necessidade. Por exemplo, o node modules. Não tem necessidade da gente subir o node modules para o nosso git, beleza? Porque ele é muito pesado, ocupa muito espaço, tá? Se a gente olhar aqui, ó, olha o tanto de coisa que tem dentro desse node modules. E se a gente abrir pasta, sempre tem mais pastas dentro de pastas. Por exemplo, aqui, ó, tem outra pasta, tá vendo? Então a gente não leva esse node modules para lá. Beleza? Nem as nossas dependências do projeto, tá? Por exemplo, spec.json e spec.lock.json. Fechou? A gente acaba não levando esses caras para lá. Essa pastinha public aqui está sendo guardada uma imagem em SVG, tá? Eu posso até tirar aqui também, porque para mim não vai ter essa necessidade. E aqui dentro de sources eu vou fazer uma outra limpa. Eu vou tirar todos os meus CSS daqui. Fiquem tranquilos que se estourar erro é normal, tá? Por exemplo, aqui já estourou o erro, é normal. O porquê que é normal? Por conta que aqui no main e tanto no app também, ele está fazendo algumas importações aqui. Por exemplo, esse import index.css. Index.css não existe mais, então não tem o que ele está importando, beleza? Só que agora, ele está dando erro ainda. Beleza, vamos lá no app verificar. Olha o tanto de coisa que tem aqui no app. Algumas coisas que ele está tentando importar. Isso aqui a gente tirou, não tirou? Então, não tem como a gente tentar utilizar isso daqui. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar todo esse nosso projeto e vamos inicializar de novo, beleza? O React tem algumas importâncias aqui. A gente sempre começa aqui no nosso projeto com as importações, tá? A gente sempre segue essa regrinha aqui de inicializar com as importações, depois com a nossa função, tá? A gente pode vir aqui com a nossa function depois. E por último, pessoal, a gente faz o export, tá? Que seria a exportação, tá? Eu vou até mudar aqui para import, que eu mantive tudo em inglês, então vou fazer assim. Então a gente inicializa aqui um arquivo, fazendo a nossa importação, depois a nossa função e a gente faz a exportação do mesmo, beleza? Só que a gente não necessariamente tem necessidade de sempre importar alguma coisa, tá, pessoal? Por exemplo, eu não tenho que importar nada no meu projeto, que é uma coisa muito difícil. Porém, se eu não tiver que importar nada, não tem por que fazer importação. Um exemplo agora vai ser esse nosso primeiro código aqui na tela, primeiro Hello World com o React, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, function, beleza? Vai ser criada uma função. E como que vai ser o nome da minha função? Tem algum nome específico? Sim, tem que ser o mesmo nome do nosso arquivo. Fechou, pessoal? Então a gente passa aqui app, abre e fecha parênteses e abre chaves aqui. Uma função até então normal, né, pessoal? Só que aqui dentro a gente vai rodar JavaScript não, HTML, perdão. A gente vai rodar HTML. Como que a gente vai fazer isso? A gente adiciona um return aqui dentro. Temos um return, abrimos parênteses aqui e tudo que está dentro desse return aqui vai ser HTML. Fechou, pessoal? Por exemplo, eu posso simplesmente colocar aqui um H1, já vai funcionar. E vou colocar um Hello World, beleza, pessoal? Vou colocar aqui um Hello World. E tá faltando ainda uma coisa, por quê? Porque eu tenho que exportar esse cara. Então eu tenho que colocar aqui, ó. Então eu tenho que colocar aqui export default e o nome aqui, que no caso é app, tá bom? Então eu criei uma função app e eu estou exportando essa função app. E quem é que está importando ela? É o meu main. Meu main está fazendo a importação do app, está fazendo a importação da função app, procurando ela no arquivo app.jsx. E aqui a gente está fazendo o render na tela. Lembram daquela tag root, daquele ID root lá, que tem lá no nosso HTML? Aqui, ó, ID root. Basicamente ele está sendo utilizado aqui no main, beleza? Então ele procurou o elemento pelo ID e está renderizando esses caras aqui na tela.
Esse Strict Mode aqui, pessoal, a gente pode retirar. A gente utiliza mais em caso, por exemplo, ainda não foi finalizado o projeto. Então não tem problema a gente tirar esses caras, tá bom? Não tem importância aqui pra gente. É mais tipo, beleza, meu projeto ainda tá em desenvolvimento. A gente mantém lá mais ou menos só por conta disso. Fechou, pessoal? Então a gente meio que fez uma limpa aqui. Vamos ver na tela como é que tá agora esse cara? Já tá aqui com o meu Hello World, beleza? Fiz aqui então o primeiro Hello World com o React, beleza, pessoal? Consegui fazer uma limpa aqui com esse cara. Fechou?